Pai Celestial, obrigado por mais um dia de vida e pelas tuas bênçãos nesse dia. Obrigado pelos irmãos e amigos que chegaram esta noite e queremos agora entrar no Novo Testamento. Estamos quase terminando esse curso. Eu peço que o Senhor abençoe o que nós estamos estudando esta noite. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, 1 João hoje à noite, se quiserem, podem abrir para 1 João. Vamos, na verdade, para o último capítulo, que é número 5, capítulo 5, desculpa, 1 João 5. João, o apóstolo, não o Batista, mas João, o apóstolo, ele escreveu quantos livros no Novo Testamento? Alguém pode me dizer? 5, ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse, isso mesmo, esses 5 livros, e nós estamos aqui não no Evangelho, mas em 1 João, aqui no fim da Bíblia, e eu gosto muito do livro de 1 João. Vamos ver o foco, tem alguns focos, mas o foco principal 1 João capítulo 5, e eu vou ler para vocês versículo 13. Então, 1 João 5:13 diz: Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, ele explica aqui algo muito importante sobre o propósito desse livro. Estas coisas vos escrevi. Eu gosto às vezes de escrever ou desenhar uma chavinha do lado do versículo chave do livro. Me ajuda. E aqui é a chave. Ele diz, olha, eu estou escrevendo esse livro aqui e esse é o porquê. Você quer saber a razão? Os que creem no nome do Filho de Deus, ou seja, vocês que têm fé em Jesus, ok? Então, você tem fé nele, você crê em Jesus, muito bem. Então, eu estou escrevendo para você, por causa do seguinte, me diz aqui, para que saibais que tendes a vida eterna. Por favor, na sua Bíblia, marca a palavra saibais. Essa palavra saibais mostra o desejo do apóstolo. Ele quer que você saiba de algo. E especificamente o quê? Que você tem a vida eterna. Eu, como um pastor, missionário, evangelista, faço muito essa pergunta. Se você morresse hoje, sabe para onde iria? Eu poderia também fazer essa pergunta. Você tem certeza? Você sabe que tem a vida eterna? E muita pessoa fala para mim, não, eu não sei. Ninguém sabe, pastor, não pode saber, não é para saber agora, é para saber depois. Você vai ser julgado por Deus depois da morte. Eu entendo esse modo de pensar, mas é errado, não é bíblico. Ele diz aqui em 1 João 5:13, ele escreveu essa carta para nós, porque ele quer que nós soubéssemos isso. Então aqui, essas coisas você escreveu, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para creiais no nome do Filho de Deus. Ou seja, ele quer até aumentar a nossa fé em Jesus, dizendo, vale a pena crer em Jesus. O meu pastor, eu não sei se ele criou essa mensagem, o outro pastor, e ele usou a mesma mensagem. Eu preguei essa mensagem, está no nosso site também. Mas o título da mensagem são As Marcas de Nascença do Novo Nascimento. As marcas de nascença do novo nascimento. Se você já experimentou o novo nascimento, há certas marcas de nascença que você deve ter. O livro de 1 João dá essas marcas. Então você entra no livro de 1 João e você começa a ver, olha, se você tiver isso na sua vida, pode ser uma marca de nascença, que você já nasceu de novo. E você vai lendo capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e 5, e você vê estas coisas
E você pode comparar com a sua vida. Ele lida aqui então com a certeza da salvação. Não simplesmente a salvação, mas a certeza que você, no seu coração, pode saber que você é salvo. E olha, irmãos, há muita pessoa, até na nossa igreja, pelo menos que frequenta a nossa igreja, que não tem isso. O outro dia alguém conversou com a minha esposa, dizendo, olha, eu não tenho isso em mim, eu não tenho essa certeza, que é triste, mas Deus nos deu o livro de 1 João, para nós ter certeza. Podemos ver a apostila aqui, diz que João escreveu para os mesmos crentes que receberam o livro de João, e ele escreveu perto do fim do primeiro século, entre 85 e 95, e diz aqui, a palavra-chave é saber, que notamos ali em 1 João 5,13, mas também a vida eterna, e tem vários versículos bons no livro. Por exemplo, podemos ver 1 João 1, versículo 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse versículo faz sentido no contexto do livro, que é um livro escrito para crentes, para pessoas já salvas. Porque eu, sendo salvo e tendo fé que uma vez salvo, salvo para sempre, que eu vou precisar pedir perdão. Porque quando eu peco, eu posso interromper o meu relacionamento com Deus. Por exemplo, se a minha esposa fizer algo contra mim, ela não vai parar de ser a minha esposa por causa disso, né? E com Deus, se você receber Jesus como seu Salvador e você pecar depois, não quer dizer que automaticamente você perdeu sua salvação, Ele abandona você. Mas com certeza, quando alguém faz algo contra seu cônjuge, vai dar problemas. E a mesma coisa com Deus. Se você tem esse relacionamento com Ele, mas você peca, você vai corromper esse relacionamento, né? Imagina, você maltrata seu marido, sua esposa, e depois você faz um pedido. Você acha que a outra pessoa vai querer fazer? Tudo bem, beleza. Não, tem problema. Você tem que lidar com isso. Então aqui ele diz, em 1 João 1,9, que é algo muito importante, tem a ver com o pecado na vida do crente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E eu me falei, tudo que eu acabei de falar, por causa da palavra justo, como que Ele é justo para me perdoar? Porque o meu pecado já foi castigado no sangue de Jesus. Quando Jesus morreu por mim, todo o meu pecado do passado, do presente e do futuro foi castigado em Jesus. Então hoje, se eu pecar, Jesus não precisa morrer de novo, Ele já morreu por mim. Então se Ele me perdoar dizendo, tudo bem, eu sou justo, não vou perder a minha justiça, eu vou te perdoar, olha, então Ele está dizendo aqui, Ele é justo em me perdoar de novo. Então eu posso pedir perdão e pedir perdão. Ele até nos ensina isso. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Que quer dizer, sem limites. Eu vou perdoar todo dia se eu precisar. E olha, que bom, hein? Porque Jesus faz a mesma coisa para conosco. Você pede perdão, Ele perdoa de novo. Ele é justo. E além disso, Ele é fiel. Ele vai fazer isso. Então, se confessarmos os nossos pecados, sendo crente, já tendo o sangue de Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e, olha aqui, e nos perdoar de toda a injustiça. Deus tem como limpar a pessoa dos pecados, não simplesmente perdoar, mas transformar, nos dar até liberdade. Então, irmãos, o livro de 1 João é um livro muito bom para ajudar o crente com o seu relacionamento com Deus, cuja base é a certeza da salvação. Você, na verdade, nem começa a experimentar as belezas, as bênçãos da vida cristã, até que você tenha a certeza que você é salvo de verdade. Se você andar e você tem 99% de certeza, mas não tem 100%, você ainda não tem o que eu estou explicando para vocês agora. É só quando você tiver 100% que você começa a realmente experimentar
as bênçãos da vida cristã. Não estou dizendo que você não é salvo. Se você colocou sua fé em Jesus, pedindo que Ele salvasse a sua alma, querendo que Ele fosse seu Salvador e não dependendo das suas próprias obras, só dele mesmo, você é salvo, se você tem certeza ou não. Mas Ele quer que você seja salvo e tenha certeza. E sabendo que muita pessoa tem dificuldade com isso, pensa, será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Ele colocou na Bíblia o livro de 1 João. 1 João. Então, por favor, passe um tempo no livro de 1 João, vai ajudar você. E temos aqui o enfoque, João sendo o testemunho ocular de Jesus, deseja expressar a natureza dele e a comunhão que os crentes têm com ele, e como uma pessoa que tem relacionamento com Jesus também pode e deve ter a certeza da salvação. A importância do livro, esta carta fortemente mostra vários sinais que indicam que alguém é salvo. Este livro usa a palavra anticristo para falar da besta do livro de Apocalipse. Fala muito sobre o amor sendo a natureza de Deus e o resultado da verdadeira salvação. Então essa é a importância do livro. Eu enfatizei algumas coisas, mas o livro tem outras coisas também. Há uma parte aqui muito boa que tem a ver com vencer o mundo, outra parte sobre a oração e o poder da oração, e outra parte que diz que Satanás, que o maligno, não pode nem tocar no crente. Tem questão sobre o Satanás ou um demônio pode possuir o crente? Não pode, porque você tem o Espírito Santo que é muito mais poderoso. Assim que você tiver Jesus, é impossível ter demônio. Se você tem demônio, você não é salvo. Leia 1 João capítulo 5, vai ajudar você com isso. E é algo importante, há muitas dúvidas sobre isso, mas a Bíblia tem as respostas. Ok, vamos continuar. 2 João. Livro bem pequeno, né? Uma cartinha, nem tem capítulos. 2 João. Há uma questão sobre esse livro. É escrita para uma mulher ou é escrita para uma igreja? Olha aqui o primeiro versículo de 2 João. O presbítero, que quer dizer ancião, ou pastor também, a senhora eleita, e pode marcar as palavras senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Então, ele escreve essa carta para essa senhora eleita e fala sobre ela e sobre os seus filhos. É só que a palavra senhora não é muito comum na Bíblia. Tem senhor e senhora. Normalmente usa a palavra mulher na Bíblia. Poderia falar a mulher eleita. Eu enfatizo isso para dizer o seguinte: é muito provável que esse livro está falando a verdade para uma igreja, mas usando esse título especial, a senhora eleita. Se você falar, não, mas eu acho que é uma mulher, tudo bem, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas depois das minhas pesquisas, dos meus estudos, eu cheguei à conclusão que é muito provável que ele está escrevendo para uma igreja. Ele usa esse termo para enfatizar, porque o que a Bíblia diz em Efésios 5? Nós nos casamos com Cristo, nós que somos a igreja, Cristo é nosso marido, e tem um casamento, nós vamos para as bodas, depois do arrebatamento, e que é a cerimônia do nosso casamento. Então, 2 João tem esse título, Senhora Eleita, e eu acho muito provável que fala sobre uma igreja específica. E ele diz aqui a palavra amor e a palavra verdade. Por exemplo, em versículo 1 você vê a palavra amo, as quais amo, e depois a palavra verdade, amo na verdade. Em versículo 2, por amor da verdade. O versículo 3 termina em verdade e amor. Versículo 4, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. E versículo 5 diz no fim que nos amemos uns aos outros. Versículo 6, e o amor
que andemos segundo os seus mandamentos. Aqui em versículos 4, 5 e 6, ele começa a usar também as palavras andar e mandamento. Então, mandamento, andar, amor, verdade. Podemos ligar essas 4 coisas nas nossas vidas. Amor, verdade, o nosso andar e os mandamentos, ou o mandamento que é amar mesmo. Ele continua aqui e diz algo muito interessante, eu quero mostrar para os irmãos. Então, olha aqui, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Deixa-me parar ali. Doutrina. Quando eu uso a palavra doutrina, eu uso da forma bíblica. Eu não uso da forma comum que ouvimos muito hoje em dia. Quando a pessoa fala doutrina, todo mundo começa a pensar sobre usos e costumes, sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre roupa, sobre música. Tudo bem, podemos ter uma divisão e dizer que uma parte da nossa doutrina vai lidar com isso, mas doutrina em si, a palavra quer dizer ensinos, o que nós ensinamos. Então, inclui também a natureza de Jesus, o que é a Bíblia, para onde a pessoa vai depois de morrer, como que alguém é salvo, tudo isso é doutrina. Então, ele diz aqui, se tiver alguém que prevarique, ele diz, e não persevera na doutrina, qual doutrina? De Cristo, ou quem ele é, a natureza dele, como que ele nos traz a salvação, ensina outra coisa sobre Jesus, a pessoa de Jesus. Ele diz aqui, versículo 9, marca essas 4 palavras, não tem a Deus, não tem a Deus. Mas ele é muito sincero, ele é muito bom, ele é muito legal. Não importa. Por exemplo, os Mormons, uma religião que chama muita atenção, enfatiza a família. É uma religião de pessoas amigáveis, bonitas, etc. Mas eles ensinam coisas bem erradas sobre quem Jesus é e sobre a salvação em Jesus. A Bíblia diz aqui, não tem a Deus. Se você acreditar na doutrina da igreja dos Mormons, e você morrer assim, você sabe para onde vai? Você não tem a Deus, para onde você vai? Você vai para o inferno. Mas usa o nome de Jesus, blá blá blá. Eu sei. Igual testemunhos de Jeová. Até os muçulmanos falam que Jesus é profeta, mas dizer que Jesus é profeta não é dizer que Jesus é o Filho de Deus. Eles negam isso, eles negam a crucificação e tudo. Sinceridade, presta atenção, a sinceridade não salva ninguém. Eu posso passar para você um copo de água e você sinceramente acredita que seja água e você bebe, mas eu coloquei veneno dentro da água. O que acontece com você pela sua sinceridade? Você morre. Por causa disso, precisamos pregar nitidamente, claramente a palavra de Deus, se a pessoa gostar ou não. E às vezes a pessoa não gosta, como cachorro, né? Mas é necessário. Ele continua, vamos ver aqui, porque é uma parte interessante de 2 João. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Persevera na doutrina é interessante, não quer dizer que a pessoa vive sem pecar, porque infelizmente, pela fraqueza, você vai cair aqui ou ali. Não é seu hábito, você foi transformado, mas você tem sua carne, é possível você cair. Mas você com certeza vai perseverar na doutrina de Cristo, no seu coração, mesmo se você, como Pedro, negar Jesus 3 vezes, é da boca para fora, porque dentro de você, você sabe que Ele é o Filho de Deus, e de jeito nenhum, no coração, você vai negar Jesus. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, foi da boca para fora pelo medo, porque ele não queria problemas com os soldados de lá, com os fariseus, etc., como sumo sacerdote.
Mas quando Jesus voltou para ele, Jesus não falou, você me negou no seu coração. Jesus não falou isso. Jesus falou, você me amas ou você me ama? E Pedro, sabe? Sim. Ele não abandonou Jesus, mas ele fez algo errado, com certeza. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Jesus, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então alguém chega na sua casa, ou de casa, começa a conversar com você, e é testemunha de Jeová. Não fala, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, pode entrar, vamos fazer um estudo. Não pode. A Bíblia diz aqui, não recebais em casa, nem tampouco a saudeis. Não pode nem dizer quando a pessoa for embora, Deus abençoe, porque Deus de jeito nenhum vai abençoar falsa doutrina. Ele não vai. Pastor, mas coisa dura. Mas é a Bíblia. E nós estamos aqui para seguir quem? Doutrina linda e bonita e fofinha ou doutrina bíblica? A Bíblia é um livro rígido, tem misericórdia, mas também é rígido. Deus quer que nós compreendamos a verdade. Eu já falei para testemunho de Jeová e outras pessoas, eu não posso abençoar vocês ou pedir que Deus abençoe vocês. Eu não posso nem deixar você entrar na minha casa. Você prega outro Jesus, é idolatria. As testemunhas de Jeová até alteraram a Bíblia deles. Se você ler João 1:1, eles dizem não que Jesus é Deus, eles dizem que Jesus é um Deus. Eles falam que há vários deuses. A Bíblia diz que há quantos deuses? Um só. Mas para manter a falsa doutrina deles, eles alteraram quem ele é. Se alguém chegar na nossa igreja e quiser falar algo errado assim, se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não mudar, nós precisamos mandar essa pessoa embora. Desculpa, mas você não vai ensinar falsa doutrina na nossa igreja. Eu não estou falando sobre o cara que não entende nada, ele fala uma besteira e esse cara precisa de ajuda. Não estou falando sobre esse tipo de pessoa. Estou falando sobre a pessoa que insiste em falar algo falso depois de ouvir a palavra de Deus. E ainda, eu me lembro de um estudo bíblico que eu tinha anos atrás nos Estados Unidos, e um cara ficava falando que Jesus não é Deus, somente o Filho de Deus, mas não é Deus. Ainda que João 1:1-3 diz que Jesus é Deus, 1 João 5:17, 1 Timóteo 3:16 e várias outras passagens diz que Jesus é Deus. Esse mesmo homem acabou dividindo o estudo bíblico inteiro e eles acabaram fechando o estudo e não voltaram para o estudo por causa desse homem que não queria aceitar a verdade. E na verdade ele estava lá, sabe por que ele estava lá? Ele queria namorar com uma das moças no estudo bíblico. Ele tinha outros motivos para participar. Nossa igreja precisa se proteger. Note aqui versículo 11. Porque quem os saúda tem parte nas suas más obras. Eu não quero fazer parte de falsa doutrina de jeito nenhum. Ok, 3 João. 3 João é óbvio que é escrito para um homem, porque usa até o nome dele, Gaio. E a primeira metade de 3 João lida com o testemunho desse Gaio. E a segunda metade com o testemunho de Ótrafes, que não era bom. Homem ruim, que causava problemas. Olha aqui como ele escreve para Gaio, nos primeiros 2 versículos. Eu acho muito interessante. Mesma ênfase aqui com verdade e amor. Mas versículo 2 chama a minha atenção. Então 3 João, versículos 1 e 2. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha que coisa interessante. Então ele está dizendo, você espiritualmente está tão bem,
sua saúde não está muito bem, mas olha que sua saúde tivesse o mesmo, vamos dizer, nível da tua alma. Se eu fizesse essa oração, ó Deus, dá para tal pessoa saúde como a alma está na vida dessa pessoa. Você teria problemas na sua saúde se eu tivesse feito essa oração? Mas ele diz aqui, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, João tinha muita confiança na espiritualidade desse homem, ele estava andando com Deus. Ele continua falando sobre a verdade e amor, nós notamos isso em versículos 3 e 4 e 6 e 8. Veja aqui versículos 3 e 4. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha aqui versículo 4, esse é o coração de um bom pastor. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Andam na verdade. Eu posso ver eu posso até ver você servindo na igreja aqui ou ali, mas se você não andar na verdade, eu fico triste. É possível servir na igreja de uma forma, mas permitir falsidade dominar seus pensamentos. É possível, com certeza. Há pessoas que estão até servindo na igreja para merecer a salvação, que é falsidade pura. Mas ele falou, olha, ver você andar na verdade, o maior gozo, maior alegria para mim, ver isso. Versículo 9, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ou a preeminência, não nos recebe. Esse homem queria ser um tipo de presença, ter um tipo de presença. Eu sou o cara aqui, eu não gosto desses aqui. Ele estava causando problemas. Então tinha um homem que estava servindo a Deus, outro homem, Diótrefes, que estava dando muito trabalho na igreja. Acontece infelizmente isso, irmãos. Versículo 10, por isso se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Imagina essa situação. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, também nos testemunhamos, esse outro homem aqui, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. E ele termina a carta. Ele estava lidando com um problema, queria avisar o Gaio aqui, outro livro, dá para você parar, passar um tempo com esse livro, estudar, e Deus vai te ensinar coisas boas sobre a verdade, sobre o amor e sobre pessoas na igreja, pessoas boas e pessoas más também. Agora, o livro de Judas, esse livro é muito bom, e lida com algo que as igrejas estão abandonando hoje em dia, que é a batalha pela fé. Quem já notou hoje que é considerado errado proibir alguém pregar na igreja? É tipo, qualquer cara que vem pode pregar. Se ele tiver uma palavra do Senhor, deixe ele pregar. É comum isso hoje, mas é 100%, completamente, totalmente errado. Completamente. Nem todo mundo deve pregar a palavra. A pessoa pode me dizer que um anjo veio falar algo para ele, mas se eu não perceber a verdade no falar dele, na palavra dele, ele de jeito nenhum vai pregar na nossa igreja. Igual os meus filhos, eu não vou permitir qualquer cara ensinar algo para os meus filhos. Por que eu vou permitir qualquer homem ensinar algo para as ovelhas da igreja? Vocês vão proteger seus filhos? E o pastor deve proteger as ovelhas da igreja. Mas vem gente que vão ensinar coisas erradíssimas. Nossa, é incrível. Eu me lembro de um cara que estava dizendo que Deus disse para ele cometer adultério com uma das mulheres da igreja.
Você acha que esse homem deve ser pastor? Eu acho que não. Pastores falando, você deve dar seu carrão para a igreja, Deus vai te dar um carro melhor, etc. Me mostre isso aqui na palavra de Deus. A Bíblia não diz isso. Esse cara diz isso, mas a Bíblia não diz isso. Sim. Tinha uma igreja lá no Rio Grande do Sul, chegou um rapaz lá, aí era como se fosse um novo convertido, né? Aí eu não sei o que aconteceu, o pastor, eu não sei se foi o pastor ou alguém que pediu para ele falar para os jovens, né? Aí foi lá, dar o testemunho dele, aí ele postou isso na parede e começou a falar, né? Quando ele começou a falar, eu já falei, vai sair cada um agora. Aí ele começou a falar no caminho e tal, e que ouviu um anjo descendo e tal, e falando aquele negócio, todo mundo achando bonito. Eu cheguei em casa, eu falei com a minha tia, olha, infelizmente esse camarada vai dar problema. Aí, como eu sempre fui cético com essas coisas, meu pai ensinou, eu falei, vai dar problema. E aí, não, tal, já me chamou, ela falou assim, você é radical demais, toda aquela coisa, né? Politicamente correto, a pessoa boa e tal, então vamos ver. Passou pouco tempo, infelizmente, uma garota da igreja ficou grávida, ele namorou com ele. Eu vi ele passando assim pela cidade, andando, rindo, conversando com o outro rapaz lá, e nunca mais voltou na igreja. Então, quando as pessoas querem ser politicamente corretas, né? E é aquilo assim, não, vamos criar problema e tal, aceita todo mundo. Muitos que querem que a igreja fique cheia, outros eu nem sei porquê, né? Mas você, não tem problema não. Porque assim, tive uma mensagem de Deus, é sempre, às vezes assim, né? Então às vezes não é. E a pessoa às vezes vai aceitando tudo e vai ficando aqui, assim, igual está ali. Eu acho que terminando, né? O grande problema mora na falta, às vezes, de estudo e leitura da Bíblia. Porque uma pessoa com um pouquinho de habilidade, ela pode, tem aquela expressão aqui, não sei se você conhece, dar nó em goteiro. Ou seja, pega um texto do Velho Testamento lá, fala que tem muito dinheiro, então se a pessoa não tem domínio nenhum daquilo ali, já não faz questão nenhuma também de ler a Bíblia nem nada, aí vai sendo, infelizmente, a pessoa acaba se enganando, porque nada conhece e às vezes ela nada conhece, não quer conhecer, não se esforça, e quando alguém quer alertar, ainda recebe crítica, é aquilo que o pastor está falando, né? Se não tomar cuidado, aí realmente a coisa fica muito complicada. E aqueles casos que o pastor já tem contado na igreja, né? Então, assim, se não tomar cuidado, e tiver, como a Bíblia realmente fala, para não ter pressa, para colocar aquela pessoa em posição de liderança, aí infelizmente prejudica muito o trabalho. Esse trabalho de muito tempo, e aí gera uma situação de uma série de problemas, como no caso lá dessa igreja que o pastor falou, acabou a pessoa falando, lembra, heresia absurda. E aí aquela pessoa muito fraca, ela teve uma visão, foi. Então bem como o pastor falou mesmo. Pois é uma coisa que chama a atenção, especialmente hoje em dia, em 2018. Eu falar o que eu acabei de falar é tão radical para hoje em dia, mas não é radical, é bíblico. É triste que hoje em dia a Bíblia é radical para os crentes. Vocês estão me ouvindo? Isso é triste. A Bíblia não deve ser radical, deve ser normal. Olha aqui o que ele diz aqui no livro de Judas, versículo 3. Ele diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Note a ênfase, a salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos, e marca essas palavras, a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Já foi entregue, nós já temos o Evangelho, Deus nos deu aqui na Bíblia, nós temos o cânon, nós temos tudo suficiente aqui na Bíblia, e é para a gente batalhar pela fé. Então existe uma batalha, não diz aqui batalha pelos usos e costumes da igreja, não, pela fé.
A fé, esse é o centro, o coração da coisa toda. Os usos e costumes vão chegando, mas se nós não protegermos o evangelho, a salvação, ou seja, a fé, perdemos tudo na igreja. Quem já frequentou uma igreja e foi raro ou você nunca ouviu mensagens explicando o novo nascimento? Pode levantar sua mão. Nunca ouviu. Não é incrível isso? Numa igreja, abandonando a doutrina central da Bíblia é a salvação, né? Precisamos batalhar pela fé. E ele explica um caso específico aqui em versículo 4. Ele diz, versículo 4: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Graça de Deus tem a ver com a salvação, a doutrina, a nossa fé, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. É interessante que ele usa a palavra dominador, porque essas pessoas não querem ser dominadas por Deus, querem fazer qualquer coisa com a doutrina. Especificamente, estamos chegando ao fim do Novo Testamento e mostra para nós o progresso. O que aconteceu? No desenvolvimento da igreja, começou com Jesus, o livro de Atos mostra a perseguição, mas chegamos aqui no fim e notamos que, por exemplo, Hebreus, Tiago, 1 João, 2 João, 3 João, aqui Judas, 1 e 2 Pedro, falsos doutores e falsos doutores e falsos profetas e falsos irmãos e falsos apóstolos, essas pessoas infiltrando a igreja e ensinando coisas. E aqui esse grupo faz o seguinte, fala: então a salvação é pela graça. Isso não quer dizer que uma vez salvo para sempre. E nós falamos sim. Então eu posso orar, Jesus me salve. Bom, salvo pela graça. Vamos para a boate, vamos para o barzinho, vamos fornicar. Eu vou me arrumar 4 mulheres. E é isso que acontece. E eu conheço pessoas nessa cidade que usam essa doutrina assim. São homens ímpios que usam a Bíblia assim, pervertendo uma doutrina bíblica para promover uma perversão. Essa palavra dissolução tem a ver com imoralidade. Mas eu preciso, eu quero, eu vou fazer isso. Eu tenho Jesus, tenho a salvação, então eu posso. Homens ímpios, ele diz aqui, que convertem dissolução. Ninguém vai me dominar, nem Deus vai me... Eu vou fazer o que E usam a religião, usam a fé para promover falsidade, para promover até imoralidade. E nós podemos ler sobre o povo de Israel em versículo 5, sobre os anjos que caíram em versículo 6, sobre Sodoma e Gomorra em versículo 7, um versículo muito interessante sobre o arcanjo Miguel e o diabo disputando sobre o corpo de Moisés, versículo 9, mas versículo 11 podemos ler sobre Caim e Balaão e Coré. O que nós estamos vendo aqui nesses versículos? Apostasia. Escreve essa palavra em algum lugar, apostasia. O que é apostasia? Apostasia é chegar muito perto da verdade. Você pode ficar até influenciado fortemente pela palavra. Você pode ser assim santificado pela palavra. Ou seja, sua vida fica separada da sua vida anterior. Você pode até crer em Jesus até um certo ponto, não o ponto de ser salvo, mas como aconteceu em João 6 e em João 8. Você gosta até um certo ponto e depois você fala, não é para mim. E você abandona ou uma parte ou a coisa inteira da fé cristã. E tem gente que perverte a verdade de Jesus, ainda usa o nome de Jesus. Tem igrejas aqui na nossa cidade que falam que são de Jesus, mas negam que a Bíblia diz sobre o inferno e falam que o inferno não existe. Se o inferno não existe, por que Deus colocou na Bíblia? Porque Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Se não existe. Mas tem gente que faz isso.
adventista aqui fala isso, fala que o inferno não existe. Ninguém vai para o inferno. Essa igreja ensina isso. Mas é falsa doutrina. O pastor está pregando sobre a adventista? Estou! Porque é falsa. E vocês precisam reconhecer isso. E se eu criar inimigos, pelo menos eu sou inimigo dos que são inimigos de Cristo. Mas eu não vou ser inimigo dos crentes. Não vou ser inimigo dos crentes. Nós precisamos batalhar pela fé. Mas existem pessoas, ele enfatiza isso nesses versículos, que entram na igreja, passam tempo com o povo de Deus, que estão cantando, dizendo amém, batendo palma, etc. Blá, 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 blá. Mas o coração não é convertido. E se essa pessoa não receber Jesus de verdade, essa pessoa pode até pegar a doutrina para perverter ela e fazer uma loucura na igreja, como já acontece em vários lugares. Olha, por exemplo, quem conhece Hillsong? Levanta sua mão. Você conhece Hillsong, essa igreja? A única pessoa, quase todo mundo me pergunta, o que o senhor acha da música do Hillsong? Hillsong, eu vou falar mais brasileirizado. Hillsong, alguém já conhece? Não, ninguém? Não, tudo, legal. Porque é uma falsidade. Vocês querem saber o que aconteceu? Uns anos atrás, eles chamaram um homem para a frente para tocar violão de cueca, só de cueca, numa reunião de mulheres. E é uma igreja. Vocês podem procurar isso na internet se vocês quiserem ver, mas ver um homem de cueca, eu acho que não, é melhor não achar. Dizem que é a igreja. Ele estava imitando o homem que em Nova York, ele toca violão de cueca na cidade. Né? Coisas assim acontecem. Vocês acham que isso é de Deus? Não é de Deus, não é de Deus. Né? Essas igrejas batizando as pessoas, as mulheres estão de biquíni, você acha que isso é de Deus? Eu acho que não é de Deus. Não. Igreja dizendo que Jesus não é Deus, etc. Falsidade, imoralidade, dizendo que o inferno não existe. Dizendo que não tem que ter nenhum padrão na igreja, nada, pode fazer de qualquer coisa na igreja. Essas bandas de rock. Eu me lembro de uma banda de rock cristã nos Estados Unidos e nas letras da música eles tinham a palavra bunda. Você acha que deve cantar sobre a bunda na música cristã? Não! Mas essa perversão existe. Em 2018 é horrível, está crescendo. E tudo que vem de lá nos Estados Unidos chega aqui no nosso Brasil. Chega aqui, a gente tem que lidar com isso. E a moda hoje é aceitar tudo. Ah, mas ele é de Jesus. Ele é legal. Ele é de Jesus. Cantando rap, rock e tudo isso. Porque os jovens somente gostam disso. Nós não vamos alcançar os jovens se não tivermos essas coisas. Convidando pastores que nem pregam a verdade. Olha, eu estou com raiva um pouquinho sim, mas é porque eu preciso batalhar pela fé. Tiagão? Não, eu estava pensando no que o pastor falou aí, porque é difícil. Nós temos parentes e às vezes a gente fala a verdade para eles, né? Claro que a gente fala que Deus é amor, tá certo, mas tem um lado de do inferno e outras coisas. E às vezes a gente fala a verdade para a pessoa, e até mesmo conversando com a colega minha, falando sobre a Bíblia, aí eu falei algumas coisas, eu falei assim, não aceito isso, eu falei, por quê? Mas Deus não pode ser assim e tal. Eu falei, mas você conhece essas passagens? Eu só conheço. Eu falei, então como você está escolhendo? Ele realmente é assim. Então, quando acontece muito isso, que eu falei assim, assim, para atrair o jovem, que as pessoas, assim, querem que os parentes também sejam salvos, né? Então, pensa assim, eu faço uma coisa legal, a pessoa acaba indo para a igreja, vai tentando ouvir a verdade. Só que se for ouvir a verdade, às vezes a pessoa não vai querer, muitos não vão querer, o que realmente é triste. Aí ficou fazendo assim, né? Para atrair o jovem. E eu me lembro que eu tive um pastor que falou assim, como se a igreja fosse para, assim, tipo cinema, uma coisa assim, né? Então acontece muito isso, porque nada se pode falar na maioria dos lugares, porque vai ofender. E aquele negócio, né? Que fala assim, o pastor falou que são às vezes da roupa, alguma coisa, é aquela verdadeira máxima, né, que a pessoa fala, às vezes aquele inocente, a pessoa que é inocente útil,
ou a inocência, né? Eu falo assim, a maldade está não no coração da pessoa que estiver lá na frente, mas de quem olha. Aí é capaz de falar para a pessoa que está falando errado, você está a serviço, né? Como já ouviu uma vez, de Satanás, porque seu coração é mau. O problema não está na pessoa, e o problema está sim em vocês, como a gente fala, né? Fundamentalistas, né? Se a pessoa quer, não é o coração da pessoa que está ali de cueca que é errado, é o coração seu que vê malícia em tudo. Então, coisas assim absurdas, né? E infelizmente, como eu até estava pensando exatamente sobre algumas coisas que por acaso o pastor falou hoje, e de parentes meus, né? Infelizmente, já ouviram muito a verdade e rejeitaram assim totalmente, e realmente assim, é uma tristeza. Então, aquele de facilitar, né, para ver se vai ficar, é legal, vai ficar, ou quem sabe. E como eu já ouvi uma pessoa falando do culto, né? Olha, eu vou falar baixinho para vocês ouvirem. Não fale sobre o inferno, porque se você falar sobre o inferno, você irá escandalizar quem está ouvindo. Então, não vamos falar sobre isso, não. Fale só sobre outras coisas, né? Porque senão a pessoa pode não gostar e não vai vir, e a pessoa pode ficar, ela pode ficar assim, escandalizada. Então, essas são coisas que acontecem também. Infelizmente, né? Vamos ver aqui o finzinho do livro aqui, versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E agora, com tudo que Tiagão acabou de falar, eu falei também, vamos ver aqui versículos 22 e 23, ok? Porque são importantes nesse contexto. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Há certas pessoas que estão apanhados ou presos nessas coisas, precisamos usar de piedade, ou nesse contexto aqui, de amor, de misericórdia para salvar. Não que somos os salvadores, nós somos os instrumentos, é Jesus que é o salvador. Mas ele diz aqui, usando de discernimento, ok, essa pessoa precisa disso e daquilo. Versículo 23, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, adiando até a túnica manchada da carne. Você vê a pessoa no pecado, você odeia o pecado, você é contra o pecado, mas você vê essa pessoa indo para o inferno, e você faz o máximo para salvar essa pessoa do fogo do inferno, sabendo que essa pessoa pode perecer. Hoje, há pessoas que nós conhecemos hoje que estão presas hoje. Se essa pessoa morrer hoje, vai diretamente ao fogo do inferno. E nós precisamos usar de discernimento. Algumas pessoas precisam de piedade, mas outras pessoas precisam daquela atenção intensa. Você vai morrer, você não percebe. E nós pregamos o evangelho e não é fácil. Nós não queremos ser o tipo de pessoa que grita, levanta a voz e tudo, e que fica tão radical. Nossa, mas ele é radical, ele usa aquela Bíblia que usa as palavras mais velhas, e ele fala sobre o inferno e tudo. Mas irmãos, como eu já falei, isto não é radical, é Deus. Ele não mudou, é o homem que mudou, são as igrejas que mudaram. Meu pedido é que nós voltemos para a Bíblia, para as coisas que Deus nos deu 2000 anos atrás, em vez de tentar esses outros métodos e outras coisas, etc., que não estão dando certo. Vocês já notaram como as igrejas mudaram tanto? Não há nada errado em voltar para a Bíblia, acreditar na Bíblia e servir a Cristo de acordo com a Bíblia e falar para pessoas, existe o inferno, existe o lago de fogo, existe um Salvador, o nome dele é Jesus Cristo, ele vai te levar para o céu se você colocar sua fé nele. Eu estou aqui para te ajudar, para te acompanhar, para ser seu amigo, e em Cristo eu te amo. Então, o livro de Judas, Deus permitindo, semana que vem nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Vamos orar.